Boas-vindas a você que chega em nosso canal. Esse é o Núcleo de Desenvolvimento da Escola de Yoga Integral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se puderem abrir as suas câmeras, eu agradeço. Quero convidar a todos para a gente fazer uma brevíssima prática antes de começar. Então, se você estiver sentada na cadeira, desencosta um pouquinho as costas, apoia bem os seus pés, deixa as suas mãos sobre as pernas. Se você estiver no solo, alinhe a sua coluna sem que você precise fazer esforço para isso. Então, feche um pouco os olhos, abre o seu peito, relaxa os ombros e os braços. Procura destravar o maxilar. E faça algumas respirações profundas. Procura trocar bem o ar do corpo de maneira consciente. E vá chegando com a sua consciência na região do coração. Se parecer algo difícil nesse momento, você pode tocar o coração com as duas mãos para se conectar com essa região. Sente os seus batimentos. Durante esses breves instantes, deixe o que aconteceu ao longo do dia um pouco de lado. Deixe as preocupações. E apenas se concentre nessa região do centro do peito. Se concentre em sentir a vida a partir dessa região. Apenas perceba a sensação de existir. Apenas mais alguns breves instantes, percebendo a sensação de existir. Então, devagar a gente pode abrir os olhos. Esse é um exercício muito simples, muito acessível, que você pode fazer a qualquer momento do dia. E muito eficaz para você posicionar a sua consciência, para você voltar para essa região do centro. E eu já adianto que esse é um aspecto muito importante dentro do yoga integral, é vivenciar essa parte mais interna. Se você já pratica yoga e não vivencia isso durante as práticas, eu indico muito que você comece a fazer esse exercício de voltar-se para dentro, de chegar nessa região mais interna. Se você for se aventurar a fazer uma prática, procure trazer isso para a sua prática. Vivenciar isso durante uma hora de prática é muito, muito, muito eficaz e muito profundo, traz profundidade para a nossa prática. Bem, essa nossa última aula, a gente vai falar sobre o sentido e a finalidade de uma formação em yoga integral, ou de um aprofundamento, né? Uma formação é sempre um aprofundamento
um pontapé inicial de um aprofundamento dentro da filosofia do yoga. E aí, por que trazer esse tema? Por que que é importante falar do sentido e da finalidade? Primeiro de tudo, porque é algo que hoje em dia a gente não costuma fazer a respeito das nossas escolhas. A gente não costuma pensar o para que estamos fazendo aquela escolha e para onde aquilo irá nos levar. E a gente vive numa época em que não conhecemos nada de nós mesmos além do corpo físico e nossos objetivos e a nossa vivência é sempre muito material. Nossos objetivos estão sempre em questões materiais. Então, quando a gente faz algo, geralmente a gente faz pensando em objetivos materiais e muitas vezes são objetivos que sequer são nossos. São trazidos de fora e a gente aceita porque é o que está colocado. Da mesma forma, são os pensamentos. Em geral, os pensamentos que a gente tem eles são trazidos de fora e a gente aceita esses pensamentos achando que são nossos, né? Então, tanto os nossos pensamentos quanto até mesmo o que valorizamos muitas vezes vem de fora. Então, isso é algo importante e necessário e até urgente nos dias de hoje a gente refletir sobre o porquê fazemos o que fazemos e tomamos essas escolhas e para onde vamos com isso, né? Em geral, os nossos objetivos, eles são muito materiais e muito imediatos com as nossas escolhas, né? A gente quer algo que tem relação com o instinto, então com a sobrevivência, com manter as nossas contas, manter a nossa família e enfim, nos perpetuar como indivíduos e tudo isso sem uma reflexão mais profunda. Então, primeiro de tudo, isso é algo necessário nos dias de hoje, porque inexiste, né? Segundo, porque o yoga, ele surge em uma época muito diferente da nossa. O yoga, ele surge aproximadamente de 6 a 8 mil anos atrás. Então, esses indivíduos que se voltaram a desenvolver e a experimentar o yoga em si, eles viviam uma outra realidade, uma outra ideia a respeito da vida. Ao contrário do nosso tempo, esses indivíduos, eles eram o oposto, na verdade, eles não eram materialistas, eles compreendiam a constituição humana para muito além do corpo físico, então eles compreendiam os nossos outros corpos e compreendiam, inclusive, que a realidade material, ela é somente uma parte de uma realidade maior e, na verdade, é o reflexo dessa realidade maior. Então, os objetivos do yoga, eles não são materiais, né? E esses seres humanos que se dedicaram ao yoga, eles sabiam muito bem para onde eles queriam ir. Então, a partir do momento que a gente toma contato com yoga, é importante que a gente entenda o que era o yoga para esses seres humanos, para onde eles olhavam, para onde eles queriam se direcionar com o yoga e como eles compreendiam a vida. Então, eles tinham uma compreensão mais profunda, tanto da vida quanto do ser humano. Esses conhecimentos que, segundo a tradição, foi trazido pelos deuses para os homens de tempos muito remotos, ele esteve protegido por muitos milênios, né? Esses conhecimentos eles não eram sequer escritos e não eram ensinados para qualquer pessoa. Eles eram passados de boca a ouvido, se diz, ou seja, de mestre a discípulo. E isso foi assim por muitos e muitos milênios. E a gente tem a honra de tomar contato com isso, porque em determinado momento esses mestres acharam, entenderam que seria importante deixar isso registrado, e isso chega para nós até hoje, né? E a gente tem essa grande honra de poder tomar contato com isso e mais ainda de poder transmitir isso. Então, os objetivos do yoga, eles não são materiais,
tá? Esses homens que desenvolveram, por exemplo, os asanas, que é o que chega para a gente hoje, né? O Hatha Yoga. Os asanas, eles vêm de um método chamado Hatha Yoga, um método muito antigo. Eles não faziam os asanas para obter, por exemplo, objetivos físicos, para ter um melhor funcionamento das glândulas, um melhor funcionamento dos órgãos, para expandir a sua respiração, para curar doenças. Esses não eram os objetivos. Esses, isso tudo é alcançado, sim, com a prática dos asanas e com a prática do Hatha Yoga, porém esse não era o objetivo. O objetivo desses seres humanos era poder conter dentro do próprio corpo a energia universal, porque se entende dentro do yoga que a gente abarca dentro do nosso corpo uma pequena quantidade de energia e ainda assim isso nos deixa muito agitados fisicamente. Então, o Hatha Yoga, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse abarcar, ou para que aquele ser humano daquele tempo pudesse abarcar no próprio corpo toda a energia universal que circula e assim pudesse tomar contato com o divino. O objetivo do yoga, todo mundo já deve ter escutado falar que e isso é a coisa mais falada, e yoga vem de yud, que significa união, e essa união é a união com o divino dentro de si e com o divino sendo o todo. Então, é uma união completa, total, com tudo o que existe, até que você se funda no divino, e isso não é algo de uma compreensão mental, não é algo para você entender, ah, tá, entendi, então já alcancei. Não, é uma vivência, é experimentar isso dentro do próprio corpo, ainda vivo. Não é experimentar isso quando morre, é experimentar isso ainda vivo. Então, esse era o objetivo do yoga, essa união com o divino. Para isso, os asanas, para isso, os mantras, para isso, os pranayamas, para isso, o Karma Yoga, que é o yoga da ação, para isso, todos os métodos que foram desenvolvidos, e são vários métodos, a gente conhece hoje somente os asanas, mas o yoga possui muitos métodos, são muitos milênios, como eu disse, 6 ou 8 mil anos atrás, então muita coisa aconteceu de lá para cá. E aí, especialmente para nós que estamos tomando contato com o yoga integral, o objetivo do yoga integral, ele vai um passo adiante. Na verdade, Sri Aurobindo, em sua experimentação, ele percebe que aconteceram alguns equívocos ao longo desses milênios e se compreendeu de uma forma equivocada o que os rishis védicos, que são os primeiros, digamos assim, a trazer o yoga para a gente, a praticar esse yoga, o que na verdade eles queriam. E Sri Aurobindo encontra na sua investigação vivencial, com a sua consciência, que, na verdade, a gente se une ao divino dentro do yoga para que a gente possa compreender qual é o propósito do divino para a humanidade e que, assim, tendo o controle desses nossos corpos, da nossa personalidade, desse ser humano encarnado que somos, que a gente pudesse, ou que a gente possa contribuir com esse plano divino para a humanidade. Então, é um propósito grandioso, não é um propósito individual. Inclusive, tem uma frase muito célebre de Sri Aurobindo que ele diz assim: um yoga que me liberte, um yoga que me liberte e deixe toda a humanidade sofrendo na Terra não serve para mim. Então, Sri Aurobindo, inclusive, resistiu tomar contato com o yoga por alguns anos. E quando ele resolve tomar contato, ele o faz com a seguinte oração. Ele se dirige ao divino, ele era um cético. Bom, na formação, não vai ser esse o momento da gente falar de Sri Aurobindo, mas ele tem uma história interessantíssima. Na formação a gente vai conversar mais sobre isso. Mas nesse momento ele se dirige ao divino, ele que não acreditava que o divino existisse sequer, ele diz assim: olha, se você existe, você sabe que eu não quero esse yoga para mim, para minha libertação. Eu quero esse yoga para libertar o meu povo. Na época ele estava muito envolvido com a libertação da Índia, que era a colônia da Inglaterra. E é por isso que ele vai se dedicar ao yoga.
para ajudar o seu povo, porque ele percebe que ele encontra um limite e que o yoga pode ajudá-lo a ultrapassar esse limite e, enfim, trazer o que ele tanto buscava para o povo dele, que era a liberdade, né? Então, Sri Aurobindo nunca foi um ser humano individualista, ele viveu muitas dificuldades e inclusive de passar fome, mas isso nunca direcionou a mente dele para ele mesmo, né? Ele sempre teve voltado para o coletivo, inicialmente para o seu povo, o povo indiano, e depois, quando ele tem a oportunidade de tomar contato com o divino nessa sua caminhada de yoga, ele entende que o seu compromisso é com toda a humanidade, e aí ele vai começar a desenvolver o que ele nos deixou, que é esse yoga integral. Então, tá bem, já entendemos que no momento atual a gente sequer reflete sobre os objetivos. E justamente por isso, por que não refletimos, né? Porque a reflexão é algo muito interno. Então, se a gente se coloca para refletir sobre algo, em algum momento a gente vai abandonar as exterioridades e vai chegar numa região mais profunda. Eu iniciei a nossa prática levando para o coração, porque essa é a região onde nós devemos refletir, onde nós devemos buscar respostas, respostas mais profundas. Então, se nos colocarmos para refletir, encontraremos objetivos mais profundos, menos materiais. Então, entendemos que sequer fazemos isso hoje e que, pelo contrário, o yoga, e ainda mais o yoga integral, além de não ter objetivos materiais, sabe muito bem aonde quer chegar. Ou, na verdade, a gente não chega a um ponto, tá, com o yoga, mas a gente se direciona, né? A gente tem um sentido. Se você quer, por exemplo, sair da sua casa e ir até um parque, você tem que saber onde é o parque. Porque se você ficar rodando pela cidade em círculos, é possível que você nunca chegue a um parque, né? E dentro do yoga, o objetivo, eu digo que não é um ponto, porque quando a gente começa a responder, por exemplo, no caso do yoga integral, começa a responder aos desígnios do divino, isso não é um ponto estático, né? Isso é movimento e é um estar por vir constante e você respondendo a isso que vem de forma ininterrupta. Então não é um ponto estático, mas existe um sentido, uma direção, né? Então, já que entendemos isso, seria muito importante que, se você pretende se dedicar ao yoga, se aprofundar no yoga, que você se pergunte, para quê? Para que eu vou me aprofundar no yoga? Né? Que você faça essa pergunta e que você responda. Às vezes, a gente se coloca para refletir sobre algo, e isso é algo profundo, talvez você não encontre a resposta de cara, assim que você senta para fazer a primeira reflexão. Porém, não desista. Siga adiante na sua reflexão até que você chegue à resposta. Encontre a resposta. Ela existe. Ela está aí dentro. Você pode dizer, mas é que eu sou muito agitada, eu não consigo silenciar, é que eu sou muito ansiosa, né? Eu faço muitas coisas, então eu tenho muitas atribuições, eu não consigo parar um pouco. Talvez você precise repetir esse exercício mais vezes, até que você consiga ir se aproximando, porque quando a gente senta para refletir, não consegue entrar, é porque a gente está muito distante. Mas isso, estar dentro, é algo inerente ao ser humano. Não é algo que algumas pessoas têm, que as pessoas sentem, olha, eu vou te falar, eu conheço muita gente que está no yoga e eu me incluo como essa pessoa que não é nem um pouco zen. Mas, como somos seres humanos, recebemos a ferramenta da mente e temos acesso à consciência. Podemos ter acesso a isso. Isso é inerente a qualquer ser humano. Isso é para qualquer ser humano. E você não precisa ser especial ou escolhido para chegar nisso. Então, faça-se essa pergunta e responda essa pergunta. Para que eu quero o yoga? Para que eu quero me aprofundar no yoga? E aí, caso você encontre objetivos materiais, né? Eu quero yoga porque eu estou fazendo uma transição de carreira, isso é um objetivo material. Mesmo que você queira transitar para uma carreira que inclui um aspecto espiritual. Porque eu quero ter mais uma fonte de renda, porque eu quero diversificar a minha renda,
Também é objetivo material. Ah, porque eu quero melhorar a minha saúde física, porque eu quero melhorar a minha saúde mental. Também é objetivo material. Ah, porque eu quero conhecer mais, eu adoro conhecer, eu adoro obter conhecimento, porque eu gosto de conversas mais profundas. Isso também é um objetivo material. E que seja, gente, mesmo que você encontre o seguinte objetivo, ah, eu quero porque eu quero fazer muito bem os asanas, porque eu acho lindas as fotos das professoras e dos professores de yoga, e eu quero fazer aqueles asanas. Gente, não há problema nenhum em encontrar objetivos materiais, ok? Faça essa reflexão. Se você encontrar, tudo certo, porque a vida, ela nos leva por caminhos inimagináveis. Então, muitas vezes, a gente chega onde precisa estar por conta de objetivos materiais. Muitas vezes, a gente chega onde tem que estar por equívocos que cometemos no caminho. É assim que a vida trabalha, é assim que o divino trabalha, sempre nos colocando onde a gente deve estar. E se parece que você está fora do seu lugar, é porque você está longe de si. Porque quando a gente vem para dentro, a gente consegue entender o que estamos fazendo nesse lugar e nesse momento, por que estamos aí, né? Então, assim, caso você encontre objetivos materiais, reflita um pouco mais profundamente, venha mais para a região do coração e comece a encontrar motivos mais profundos, porque eles certamente existem, estão aí disponíveis para que você tome contato com eles, tá? Então, desça, desça, mergulhe. Mergulhe cada vez mais internamente, que certamente você vai encontrar objetivos mais profundos. E aí, que a gente encontre os seguintes objetivos: que a gente se dedique ao yoga para a gente se conhecer melhor, para a gente entender quem a gente é, afinal de contas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, para onde eu estou indo. A vida me trouxe até aqui. Quando a gente para e reflete e olha para trás, é muito evidente como a vida nos trouxe. É muito evidente. Aí você olha e fala, nossa, eu vim de lá, né? E aí você começa a olhar para onde você é, que o yoga te traga esse tipo de objetivo, para onde você vai, para onde você está indo, para onde você está se direcionando, afinal de contas. E, sendo yoga integral, o que você pode oferecer de bom, de melhor de si para o mundo. Cada um de nós tem algo muito específico para oferecer, muito específico. E isso é o que nos faz completos como humanidade. Imaginem uma humanidade onde 8 bilhões de pessoas, onde cada uma dá o melhor de si, querendo oferecer para o todo, para todo esse coletivo de 8 bilhões de pessoas, para todos os seres vivos, do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, para os seres que a gente não enxerga, para o nosso planeta. O nosso planeta também é um ser vivo. Afora a vegetação toda que o cobre, os animais, o próprio planeta Terra, Gaia, é um ser vivo. Então imaginem essa humanidade. É para essa humanidade que a gente se direciona. Essa foi a visão de Sri Aurobindo. Esse seremos nós no nosso próximo momento evolutivo. Na verdade, Sri Aurobindo entende que o yoga, ele é uma ferramenta de evolução. A evolução, evolução mesmo, como a gente conhece, como a gente ouve dizer minimamente na escola, a evolução das espécies. O yoga é uma ferramenta que existe para nós que temos a capacidade da mente, para a gente atuar conscientemente, ativamente, caminhando, levando a nossa constituição, inclusive física, para o próximo estágio evolutivo. Então, esse é o objetivo do yoga integral. É girar essa chave, mover essa alavanca da evolução. E isso a gente só pode fazer coletivamente. Fica aqui mais
mas um segredo, digamos assim, do yoga integral. Isso não pode ser feito, Shri Aurobindo encontrou isso nas suas investigações, isso não pode ser feito por apenas um ser humano iluminado, como era o caso dele. Isso precisa ser feito por uma coletividade. Então, caso você sente para refletir e toque dentro de você esse chamado, esse serviço, né? Esse objetivo coletivo, então dedique-se ao yoga integral, porque temos uma caminhada longa pela frente e nesse momento, na verdade, preparamos, segundo Shri Aurobindo, preparamos um ser de transição para que, num momento adiante, dentro de alguns séculos, possa realmente surgir esse novo ser humano, essa nova espécie, certo? Então, refletimos sobre a finalidade, sobre o para quê de uma formação, de um aprofundamento como esse. Nós devemos também nos perguntar para onde. Então, qual o sentido, né? Vou praticar yoga integral na minha vida, porque uma formação na qual a gente tome contato com a filosofia, com os conceitos, com as diversas técnicas, ela não existe para um puro intelectualismo, certo? Já falei, o intelectualismo é um objetivo material. Ela existe para que a gente coloque em prática na nossa vida, e a própria vida vai trazer as experiências e as possibilidades para que você coloque em prática. Isso, todos os momentos, na verdade, são momentos de observar os ensinamentos, de observar que a realidade acontece como o yoga nos explica que ela acontece, e de colocar em prática esses ensinamentos, de colocar essa nossa ação em prática. Então, que a gente se pergunte para onde, né? Qual o sentido? Para onde eu quero me direcionar com esse aprofundamento? No mundo materialista, a gente sequer se pergunta o para onde, né? E quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente pode enxergar o caminho a percorrer e os passos a dar, pelo menos os próximos. Claro, um objetivo grandioso como esse, é difícil a gente conseguir enxergar o caminho por inteiro e todos os passos que serão necessários, mas a gente consegue enxergar, sim, os mais próximos, porque quando a gente se volta para isso, todas as resistências começam a se levantar. E a gente começa a ver que a gente tem muitas dificuldades e muitas resistências, porque, na verdade, somos muito egoístas. Esse é o cerne da questão. E aí a gente começa a se debater com uma série, se debater ou não, depende do seu tipo psicológico, né? Você pode ser um pouco mais tranquila e levar isso com calma, sem muitos debates, mas trabalhar em cima dessas resistências, trabalhar em cima desses limites que você vai encontrando, que eles podem sempre ser alargados. Isso é constante no nosso trabalho de yoga, não existe monotonia, não existe cheguei no lugar, cheguei no topo, não existe. Sempre existe um expandir, um limite a mais a expandir. E também, quando a gente começa a entender os passos a dar e começa a tomar conta com esses limites que nos impedem de dar tais passos, a gente começa a entender quais ferramentas a gente vai precisar. E isso é muito característico do yoga integral, porque Shri Aurobindo não nos deixa um método específico, um passo a passo. Não se desesperem, porque isso é a melhor coisa que existe. Por quê? Somos seres únicos. Ninguém vai trilhar o mesmo caminho da mesma forma. Ninguém tem os mesmos limites do mesmo jeito. Então, cada um vai precisar assumir total responsabilidade sobre si. Claro que a gente vai contar com os nossos companheiros de jornada, principalmente com os nossos companheiros que estão há mais tempo nessa jornada e provavelmente vão ter coisas, dicas para nos dar e falar: olha, lê isso aqui, que isso aqui vai te ajudar, faz tal prática, se assenta, né? Volta para o centro, porque cada um vai encontrar ferramentas específicas, e aí você precisa ser aberta, na verdade, porque talvez você encontre ferramentas e Shri Aurobindo
não tá nem aí para isso, ferramentas que não são sequer tradicionais do yoga, né? E aí você pode, claro, com muito discernimento, fazer essas ferramentas caberem dentro do yoga, assim como a gente viu que Rolf trouxe com a dança na aula que a Renata deu para gente, né? O João também explicou isso muito bem na nossa primeira aula, falando que a prática física pode acontecer de muitas maneiras. Então, o yoga integral, ele não fecha as possibilidades, porque Sri Aurobindo entende que cada ser humano vai se deparar com questões específicas e vai precisar assumir a responsabilidade e o lugar de maturidade de procurar as suas ferramentas, utilizá-las e seguir adiante, certo? E neste yoga, na verdade, a gente caminha, o nosso sentido, a nossa direção é para a realização do yoga integral, que, como eu disse, se trata de um processo evolutivo. A gente caminha para essa possibilidade de um novo ser humano. Sri Aurobindo diz o seguinte: nós estamos no estágio mental. Esse estágio mental é uma mente egoísta. Nós estamos estabelecidos nesse lugar, viemos até aqui. O nosso próximo estágio evolutivo se concentra ou se estabelece numa região mental acima dessa, e essa região mental não é egoísta. Ela não vive, o ser humano que está estabelecido nessa região mental acima, ele por natureza não é egoísta. Ele é um ser humano aberto ao divino, instrumento do divino. Então, é uma conquista coletiva, não é uma conquista individual, porque esse ser humano sequer tem isso no seu horizonte, né? Então, essa meta, por ser muito grandiosa, obviamente, ela vai trazer desafios à sua altura. Então, é importante que a gente saiba que talvez não seja fácil, mas certamente será uma grande aventura. Certamente poderemos despertar poderes, e aí, quando eu digo poderes, são coisas muito simples, até. Eu não estou falando de levitação, sei lá, de teletransporte, nada disso. Mas poderes que hoje não estão nas nossas mãos. Às vezes não está nas nossas mãos ser um pouco menos egoísta, né? Se desestabilizar com algo que alguém nos diga. Às vezes esse é o poder que a gente precisa despertar para que a gente possa colocar uma ação consciente, para que a gente possa minimamente se colocar como um instrumento do divino. Então, essa é a direção, esse é o direcionamento do yoga integral, que que você possa fazer essa reflexão e trazer isso como uma possibilidade. Coloca isso como uma possibilidade do seu horizonte e veja o quanto isso te toca, o quanto um propósito como esse faz sentido para você, te chama em algum nível. Certo. Vamos fazer essa breve reflexão, ok? Então, novamente, posicione-se, esteja onde estiver, procure deixar a coluna ereta. Feche um pouquinho os seus olhos. Relaxa os ombros e braços, destrava o seu maxilar. Toma algumas respirações profundas lá no abdômen. Se você perceber a sua respiração mais na região do peito, procura levar ela mais para baixo, mais para a barriga. Essa é a respiração básica do yoga, a respiração que acalma a mente, estabiliza as emoções e nos permite um contato mais interno.
Percebe um pouquinho os sons ao seu redor. Os sons mais próximos, os mais distantes também. Leva uma mão sobre a outra e as duas sobre o centro do peito. E penetra essa região. Sente o pulsar do coração. E, se possível, sente uma vibração especial nessa região. Novamente, por alguns instantes, experimente a sensação de existir. Internamente, com seus olhos fechados, olhe para o seu passado. Veja o rumo que sua vida veio tomando. Os acontecimentos que foram levando aos momentos seguintes, as transformações que foram ocorrendo. Os empurrões que a vida te deu, às vezes de maneira agradável, outras vezes nem tanto assim. Observe as quedas. E, claro, o seu levantar após as quedas. E perceba uma força atravessando toda essa história e te trazendo até o dia de hoje. Reconheça a ação do divino em
toda a sua história passada, em cada passo. Observe essa força que te trouxe até aqui, pulsando intensamente dentro de você. E observe que ela deseja ir adiante, com mais potência, com mais consciência, com a sua consciência como parceira divina. Dê um sim a essa força. Sem abrir os olhos, volte as suas mãos sobre as pernas. Deixe o sim reverberar internamente por todo o seu corpo. Perceba essa força se expandindo mais e mais. Devagar a gente pode abrir os olhos. Hum. Gratidão. Agradeço a todos esse momento. Namastê. Fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou, sobre as práticas, eu estou à disposição. É isso, nada a declarar. Seguiremos em frente com essa força pulsante no centro do peito. Eu não sei vocês, mas eu estou pulsante, grande. É isso, a gente precisa dar espaço para essas coisas que não são materiais. A vida é muito curta. Por mais que a gente viva 90 ou 100 anos, eu tenho um avô com 101 e ele quer viver até 110. Porque, pasmem, 100 anos passa rápido e não dá para a gente chegar a tomar consciência só no final da vida, a olhar para trás e falar: meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz essas escolhas? Por que que eu estava correndo para cá e para lá? Não era isso. Não dá, gente, não dá. A gente tem que parar agora, refletir agora e dar espaço para essa força que vibra dentro da gente e pede: por favor, me deixe ser,
porque você pode. É isso. Namastê. Um grande beijo. Gratidão, querida. Foi muito lindo, emocionante. Me emocionei aqui e queria partilhar isso com vocês, que vibrou demais. E falar de Sri Aurobindo, né, é algo que a atmosfera já muda, né? A gente sente. Obrigada, obrigada, obrigada. A consciência já sobe, né? É. Se não tá legal, abre uma página do livro de Aurobindo e lê. Vai mudar na hora. É impressionante. A escrita dele tem ação. São coisas que a gente não compreende ainda, né? Mistérios. Mas é possível para um ser humano realizar isso porque ele foi um ser humano. Então, vamos adiante. A nossa trilha é longa e a gente tem o que fazer.